Tricotox! E está começando mais um Tricotox. Meu nome é Thiago Queiroz. Hoje não vai ter música que faça a gente se sentir desconfortável. Ai, que bom. Aqui é Victor Orives. Me sinto muito mais confortável. À vontade. Tá vendo só? Pelo menos um, né, cara? Exatamente. Hoje o Gilberto não tá aqui, porque obviamente a gente tá no processo de negociação de cachê. Ele tá pedindo muito, a gente não tem dinheiro. Tá tipo Homem-Aranha com a Marvel e a Sony. Difícil. São muitos bilhões. Então a gente precisa de mais apoiadores. Então você aí, ó, tá ouvindo a gente? paizinvila.com/apoiar, pelo amor de Deus, pra gente fazer o Beto voltar, cara. Ou lança a hashtag Thiago Berto mais barato. Hashtag Thiago Berto mais acessível, né? Tá difícil. Mas vamos lá, cara. Qual que é o seu drama de hoje? Eu tenho, na verdade, umas ideias. Opa. Eu tava pensando assim, kit de sobrevivência da criança. Eu quero que a criança não morra num ataque zumbi apocalíptico. Como é que eu faço pra ela Como assim, cara? Pra ela ser self-mogli? Tipo, eu consigo sobreviver na selva. Eu tô confuso. Acho que você vai ter que elaborar mais aí. Vamos lá. Eu penso em algumas coisas que... vou botar em aspas aqui. Evinha precisa aprender. Tá certo. Eu penso em nadar. Nadar Ok. é bom, porque afinal de contas, se você não sabe nadar, o que acontece? Você morre afogado. Que nem eu. Exatamente, Quer dizer, não que eu tenha morrido afogado, mas que eu não sei fazer isso. Exatamente. Eu penso também no inglês. Porque sem inglês, daqui a pouco, já é tipo respirar. Mas inglês é Mais avançado, apocalipse sei. zumbi? Apocalipse zumbi dos Precisa? negócios. Apocalipse zumbi dos era negócios. uma metáfora. Eu achei que você estava sendo literal. Não, então eu não. tava meio preocupado. É coisas importantes pra vida. Tá certo. Tá, vai. Eu penso que ela devia aprender Krav Maga. Caralho. Krav Maga, por quê? Porque chegou a boa, pá, soco na garganta, dentada no nem sei onde, na orelha, Tá. deve ser, e coisa do tipo. E eu tava pensando também em bandeirantismo também. O quê? Bandeirantismo. Que porra é essa? Escotismo. Escotismo. É. É a mesma coisa que bandeirantismo? Não deve, provavelmente não é. Eu não entendo nada de Provavelmente a gente história. vai receber e-mail dizendo que a gente tá Não falando me merda. xinguem, mas eu sei que um é do cara e o outro é de outra pessoa. Como é que O é? escotismo é o do cara famosão, que eu não lembro o nome. Que é o cara que é o do escoteiro Tipo o lá. fundador, tá falando? Isso. Tá. E o do Bandeirante veio depois, pelo que eu entendi. E tem umas coisas diferentes. E, enfim, não entendo direito, eu sei que é diferente. Mas não importa. É importante pra quem dos sabe. dois. Nesse momento, assim, eu sei que os dois são bons pra caramba. Meu Deus. E a Evinha poderia aprender primeiros socorros, se virar na selva e fazer comida e coisinhas assim, sozinha. Tá, É entendi. bem interessante. Aí eu fico pensando assim, será que todo mundo tem essa loucura também de ensinar os filhos a um kit de sobrevivência? Que você considera como kit de sobrevivência? Eu acho que esse é o ponto inicial de partida, né? Porque o que você considera como kit de sobrevivência não é o que provavelmente eu vá considerar, ou o que eles vão considerar, ou que, sei lá, os ouvintes vão considerar. O filho não tem opção de escolha. A gente pega tudo aquilo que a gente já falou de experiência positiva, joga fora. Não importa o que ele quer. Mas acho que esse lance de falar que depende das pessoas, que, por exemplo, pra mim, uma coisa que é importantíssima nesse lance de sobrevivência é a gente dar essa inteligência emocional pros nossos filhos. Não tá no teu pacote, Não mas tá, tá no nem meu. lembrei do pacote, hein? Importantíssimo, olha você só. adicionou no seu, então. Acabei de adicionar. Entrou mais na lista. Então, pois é, isso é uma coisa que é importante e que depende mais da gente do que de instrutores alheios, né? Mas assim, porra, cara, eu acho maneiro essa parada de você dar algum nível de sobrevivência real, então, tipo, escotismo, bandeirantismo, que eu nem sabia que existia. Descobri agora. Mas é o tipo de coisa que você consegue botar a Eva lá, cara. É de boa. Krav Maga, eu tô imaginando que você esteja falando isso de sacanagem ou é alguma luta de defesa pessoal generalizada? É alguma luta de defesa pessoal generalizada com mais idade. Não vai ser com 4 anos. Então, Não sei, pode? Se puder, eu acho que... o Gael tem 4 e tá fazendo... Não, mas judô. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Que bonitinho, gente. Mas é muito queda e rolamento. Aí eu acho que é mais tranquilo. Como não entendi? Porque Krav Maga é mais séria a parada. Tipo, Krav Maga, acho que mata, né? Sei lá. Não sei. Acho que mata, né? Uma pergunta. Toma aí de novo, semana que vem recebendo e-mail, Aí daqui você a pouco sabe agora- porra nenhuma.
faixa alguma coisa. Tem faixa no Krav Maga? Nem sei isso. Cara, nem não ideia. faço a menor ideia. Você, assim, você tem uma fixação real com Krav Maga ou é tipo, não, qualquer coisa? Não, Krav Maga foi mais ou menos de onda. Eu acho maneiro. Tinha uma época que eu queria fazer muitos e muitos anos atrás. Sei lá, uns mais de 10 anos atrás eu queria fazer. E eu lembro que eu via muito vídeo assim. Não que eu ficava repetindo, mas eu achava maneiro. Tava pesquisando sobre. Aí, mas eu nem lembro mais, né? Vai ficar tentando dar soco no pescoço Não dos cheguei amigos? a fazer isso porque eu moro em casa muito pequena, muita gente, eu ficava com vergonha. Mas se eu tivesse um quarto sozinho, meu irmão, eu ia ser faixa preta em várias lutas. Ai, meu Deus, tá. Isso é outra coisa também, cara, que dá pra fazer. A gente, na verdade, o que a gente... Mas jiu-jitsu é maneiro. O que incentivou a gente a botar os meninos no jiu-jitsu foi muito mais a questão da disciplina, deles terem uma outra figura de referência, né, de autoridade para seguirem e tal, do que de fato a defesa pessoal. Eu penso isso na questão da parte do escoteiro. Isso aí é um ponto que eu acho bem interessante neles. Tem toda a hierarquia, tem a parte de um ajudar o outro, e tem essa vibe mais equipe. Eu acho bem legal isso. Pois é, isso é bem legal, cara. E é muito fofo, assim, ver. Eu vejo o Dante, né? O Dante tá com quase 7 anos já, né, cara? O tempo tá voando pra caceta aí. É verdade. E ele é muito Hermione, cara, no jiu-jitsu. É muito fofinho, sabe? O professor pergunta alguma coisa, ele fica levantando o braço pra responder, ele quer responder, ele fica todo sério, assim, olhando, prestando atenção no que o professor tá falando, sabe? E aí, tipo, faz os movimentos, aí fica tudo, sabe, orgulhosinho de si. Eu acho super fofo. E assim... O próprio jiu-jitsu, por mais que você tenha falado, né, muita queda e rolamento, e que de fato é, né, pelo que eu tenho visto lá, é muito também, pelo menos, não sei se isso é generalizado, tipo, se todas as aulas de jiu-jitsu para crianças são assim, ou se é específica do professor deles, né, mas eu vejo muita coisa de defesa pessoal também, sabe? Isso é muito bom. Eles simulando ataques de outras crianças, ataque de bullying, sabe? Então, tipo... Fantástico. Se uma criança se alguém empurrar você na escola, como é que você vai fazer? Você cai como? Cai assim. Como é que você vai se defender? Vou fingir que eu vou te chutar. Então, tipo, tem uma sequência que você empurra e vai tentar chutar, e como é que você defende? Defende com a perna, defende com o braço, cai defendendo. As paradas maneiras, sabe? E eu vejo eles fazendo isso em casa. Tipo, o Gael hoje mesmo, ele meio que caiu aqui em casa no chão. E aí ele... Papai, eu caí no chão e lembrei de bater a mão. Então, tipo, sabe qual é? Isso bonitinho. vai internalizando e é legal. Tipo, sei lá... se alguém segura o teu braço na escola, um amigo seu segura o seu braço, se você quer tirar o braço, como é que você faz? Levanta o braço desse jeito, levanta daquele jeito, se protege. E esse tipo de coisa é bem bacana, você ver seu filho tendo essa, como é que eu vou dizer, essas respostas. Não, é mais como se fosse esse catálogo de possibilidades de fazer, né? Porque, tipo, eu nunca me preocuparia em ensinar um negócio desse, a não ser que eles estivessem tomando porrada. E aí provavelmente eu ia falar com o colégio, não ia saber exatamente o que ensinar para as crianças se defenderem. Então é uma parada maneira. E a Eva com 4 anos já dá para ela fazer, né, cara? Sim, mas eu penso bem nessa linha, tipo, pra autodefesa mesmo. Talvez seja meio paranoico, exagerado em relação à defesa da Eva. E por questões mesmo sociais, né? Ela é menina e tudo mais, não sei o que lá. Aí eu me preocupo bastante com isso. E... a questão de fazer luta e de sobrevivência, assim, eu fico zoando e tudo mais, mas tem um fundo de verdade. Claro. Eu quero que ela seja, infelizmente, né? Eu preciso que ela seja muito dependente. Não, eu concordo plenamente, né? Eu não acho que seja excesso de paranoia, sei lá, essas coisas assim. Eu acho que você tendo uma menina, e agora que eu tenho também, essa é uma preocupação real mesmo, cara. O mundo é perigoso para as meninas, né? Então, que elas tenham mais ferramentas para poder se defender também, né? E saber que elas não precisam aceitar tudo que as pessoas dizem que elas têm que aceitar. Sim. Educação financeira, importantíssima, Caralho. porra! Pô, tá aumentando esse kit aí, cara. Calma aí. Entrou educação... o quê? Inteligência emocional e educação financeira. Esses dois são importantes. Tá, então vamos lá. Inteligência emocional a gente já falou que é com a gente. Isso. Defesa pessoal, luta, dá pra fazer. Mas é válido também, né? Não, eu acho super válido. Super válido também. Mas talvez não Krav Maga. Programação. Caralho, calma, cara. Tá difícil, cara. Tem programação eu também. Já esqueci qual foi o primeiro que a gente falou. Era escotismo. No futuro, escotismo, isso é importante. Que no futuro, até... O mundo é digital. No mundo digital, até Tô tentando pensar. Sei lá,
a professora de balé vai ter que saber programação. Porque Caralho. eu tenho certeza que vai ter uma coisa que vai precisar programar. Vai ter que manter um PHP lá na sala dela. Isso aí. Tá certo. Então, programação é tipo falar inglês no futuro. Isso, falar inglês. Você falou isso eu também. Essa foi a primeira coisa que Calma você aí, tem falou. dedo pra tudo? Não me perdi. Não sei. Inteligência emocional, educação financeira, inglês, programação, escotismo, uma luta... Natação? 7, tá bom, chega. Natação também. Caralho, Natação, é muita coisa, 7. cara. É muita coisa. Ainda bem que foi... Não sei, né? Tem muito tempo pra aprender. E lembra que a tua filha tem 4 anos só. Mas são 7 dias da semana, são 7 atividades. Então tá certo, ele matou já. Eu caralho. acho que eu posso ver menos ela. Esse negócio de programação eu acho engraçado, porque de fato abriu aqui perto agora, ou só agora que eu me dei conta que ela existe, uma escola de programação de verdade. Tem aqui perto de casa, cara. Tem muito pra... O que eu tô vendo é robótica para crianças. Robótica também. Normalmente é tudo isso, né? Robótica, englobado, programação, não sei o quê. E eu acho isso muito louco, cara. Muito louco. Porque Talvez seja meio paranoico essa porra aí. Não sei. talvez seja. É. Porque assim, elas já são crianças que já nasceram no meio do mundo digital, né, cara? Então, isso meio que vai ser inerente. Vai ser impossível elas não saberem como lidar com isso. E provavelmente elas vão trabalhar em profissões que ainda não foram criadas. Pois é. Então, acho Então, que a gente fica se preocupando muito, né, nessas paradas e, tipo, sei lá. Entendeu? Com relação a inglês, é um negócio que eu penso, assim, tem muita gente que pensa diferente, tal, acha que tem toda uma teoria de que esses primeiros anos de vida, a criança, ela consegue aprender inglês de uma forma muito mais fácil. Eu imagino que seja isso mesmo. Tem um monte de escola bilíngue aí, que tem até ouvintes nossos que têm filhos em escola bilíngue e já fala que, tipo assim, cara, é surreal, meu filho tem 2, 3 anos, ele fala português e inglês e às vezes eu tô, sei lá, conversando com meu filho, viro a chave da língua e aí a criança começa a responder na língua que eu comecei a falar e ela nem se dá conta que ela tá falando outra língua, sabe? É uma parada maneira. Mas, assim, pra mim, valor assim, pessoal, eu não acho isso tão urgente e essencial. Eu sei que dá pra aprender depois. Pode ser mais difícil? Pode ser. Eu consegui. A Anne também. A gente Se eu conseguir, consegue. A gente sim, sabe, sacou? Eu comecei a estudar inglês quando eu comecei a receber um salário para eu poder pagar o meu próprio curso de inglês. Inclusive, você até gravou um documentário em inglês. Recorda de in English documentary? With you. With me. Espero que as pessoas não fiquem arrependidas, né, de me ouvir falando inglês lá, né? Mas enfim, isso é outra história. Eu acho que é uma parada que, sabe, se for importante pra você, ok. A gente tá falando muito, tipo, foda-se as coisas aqui, né, cara? Não, mas esse tá é um bom, Tricotalks tá bom. muito foda-se, né? Tipo, lambeu o dedo, apontou pro alto, pra onde é que vai, né? E, peraí, a gente tem um monte de ouvinte aqui comentando, nem eu prestei atenção aqui, cara. No nosso chat de ouvintes Supimpa, na nossa live Supimpa, dos apoiadores Supimpas. Boa noite, Ângelo Bernardo, e boa noite, Laura. Eles estão aqui falando que, o Ângelo entrou aqui de paraquedas e não sabe o que a gente tá falando. Então você presta atenção aí, cara. Tá bom? Aí não é com a gente. Jorge também, boa noite, Jorge. A Laura trouxe um outro problema no kit de sobrevivência dela, que é o problema dela que, como ela mora no Canadá, é dos filhos dela. Cadê? É dos filhos delas não perderem o português. Caraca, isso é não é? complicado mesmo. Isso aí é um bagulho que eu ia ficar paranoico, cara. Isso é uma parada que eu ia ficar paranoico. Boa pergunta, como é que tu faz? Tipo, fala português em casa e na rua fala inglês? Que nem, tipo, famílias chinesas, né, japonesas, que acho que é mais famílias chinesas que fazem isso, né, que entre eles é só chinês, meu irmão. Pra fora é o português. É um negócio maneiro de você manter a cultura. Interessante. Isso, na verdade, eu tenho uma noia reversa, sacou? Porque eu cheguei a olhar, assim, com vontade, algumas escolas bilíngues esse ano, para poder, enfim, a gente tá precisando se mudar de casa, ir para, né, outro lugar, e a gente viu que perto dessa nova casa teria uma escola bilíngue e tal, escola canadense, inclusive, ensino canadense. E começou a me bater uma bad vibe muito sinistra, tá ligado? Porque eu falei assim, cara, por que porra que eu vou botar meus filhos, né, numa escola canadense, tá ligado? Tipo assim, pra aprender a história do Canadá, tá? Assim, se você é canadense, ouve o nosso programa, eu respeito totalmente a sua cultura. Mas, por exemplo, os meus filhos, eu não sou canadense, a Anne não é canadense, tipo, foda-se, tá ligado? Aprender a história do Brasil, a história do Canadá, tipo, foda-se.
E aí eu ficava pensando assim, caralho, por que que meu filho vai, sei lá, cantar o hino do Canadá? Não tem nada a ver com a gente, o Canadá. Vai ser maneiro que vai aprender inglês? Vai, mas por quê? Aí já comecei a dizer assim, porra, eu vou começar a fomentar uma ideia dele de querer morar no Canadá. E eu não quero que ele more no Canadá. Quer dizer, se ele escolher, tudo bem. Mas não que seja um bagulho... sozinho. Eu não vou fazer essa porta, não. Entendeu? Eu fiquei muito nessa assim, caralho, meu irmão, que bizarro. E aí, ainda bem que a gente não se mudou, não tive esse problema pra resolver, né? É sensacional. A Rosana Lin falou aqui no chat também, ó, aqui em casa a gente só fala português porque a gente é descendente de chinês. Então também coloquei minha filha na aulinha de chinês porque eu sinto muita falta de não ter aprendido chinês quando eu era pequena. Aí, tá vendo? É interessante, cada um mantendo a sua tradição. Eu acho que isso é super válido. E pra tu ver, tá vendo só como é que para as famílias muda, né? A prioridade. A prioridade. De sobrevivência. Pois é. No mundo pós-apocalíptico. E você tá falando de inglês só porque as coisas de business. Business. Precisa e tal. Eu foco só business. Educação financeira, inglês e... Tem mais um? Educação financeira. Não lembro qual outro. Enfim, Já caguei. não sei. Perdi já. São 7. Você vai ter que ouvir esse Tricotox pra saber, né, É cara? verdade. Bom que tá gravado, aí na próxima... quais são as aulas mesmo? Eu escuto o Tricotox, eu Você lembro. sabe que são 7, né? Vocês são 7. 7 alicerces da vida. E é muito louco isso, porque olha só como é que as coisas são. Quando eu era mais jovem, tinha essa pressão muito grande de que você tinha que falar inglês, porque se você não fala inglês, você já está para trás. Se você fala inglês, não é que... na minha época já era assim, né? Hoje também é assim. Não, eu sei, mas na minha época já tinha esse papo de que se sim. você fala inglês, isso não é um plus, é o básico, sacou? Hoje, então, deve ser pior ainda. Deve ser, se você não fala inglês, você é analfabeto, sei lá. Mas... naquela época eu senti essa pressão, eu corri atrás, eu aprendi inglês, eu comecei a falar inglês e tal, e cara, hoje eu vejo quão pequena é a importância do inglês na minha vida. Tipo, falar inglês. Não sei se é porque com a internet chegando, a gente começou a ter uma popularização de conteúdos em português muito grande, e é claro, eu não estou trabalhando em nenhuma área que precise falar inglês rotineiramente, né? Também tem essa questão. Mas eu sinto hoje... Como 99% dos lugares. É. E 99% dos lugares pede pelo menos inglês avançado. Sim, não, mas o que eu quero dizer é que, eu acho que a pressão que se bota talvez seja maior do que o que realmente é necessário, não sei. E se eu vejo ao meu redor as pessoas falando inglês, elas sempre falam inglês muito merda. E a galera, ok pra essa galera falando inglês merda. Eu fico, porra, sabe, eu falo muito melhor. E as pessoas que ouvem inglês, que ouvem aqui o podcast não acreditam, né? Porque eu falo inglês macarrônico aqui. Mas eu fico assim, porra, falo muito melhor que esse cara tá aí, meu irmão. Tipo, tu se achando o fodão, o cara, sei lá, o entrepreneur do inglês, sabe qual é? E aí, enfim, mas eu acho que é o tipo de coisa que pra mim não... Vai de casa a casa, é bem foda. Então, chegou aqui a Fernanda Civic. Aí, ó, famosa Fernanda Civic, falando que também, como elas moram fora do Brasil, que ali eles só falam português em casa. Esse episódio agora começou a virar só sobre línguas. E culturas de casas. E cultura em casa, Mas, enfim, cara, eu acho que o que você achar que foi importante, bota, sacou? Se você acha que é importante pra tua filha aprender inglês, já bota ela em alguma coisa. Eu tenho certeza que deve ter aulinha pra criança de 4 anos em inglês, cara. Não, vamos botar só uma vírgula aí. Esses 7 pilares da vida autossustentável não são para agora, são para o longo da vida. Longo. Entendi. Só Achei que... claro. Não é você tudo falou, agora, não. Você falou com uma urgência tão grande na sua voz, porque na verdade a sua voz é assim mesmo, né? Então, é verdade, eu fui levado eu sou eufórico. Naturalmente. Mas a questão... Então a questão da educação financeira, você pensa também... ao longo da vida. Sim. Ou já? Não, para agora ela não tem nem ideia. E, inclusive, ela tem educação financeira, na escolinha. Tem educação financeira? Como é que é? Me conta aí, porque assim, nesse processo, eu acho que eu já falei aqui no podcast, nesse processo de quase mudar de bairro, de escola, de tudo, a gente visitou uma escola que era tradicional, mas ela tinha uma estrutura muito boa. E aí, assim, a gente tá tentando, vamos forçar a barra pra gente vir, porque é mais barato onde eles estão, e tem uma estrutura maneira, eles vão fazer um monte de coisa dentro da escola, e aí começa, né, um monte de coisa, você fica, aí a pessoa fala, a forma como ela fala... Tem que fechar os ouvidos e olha. Aí começa a dar uma broxada, e uma coisa que me broxou muito foi isso, quando, porque o Gael, quando vier aqui, ele entraria lá com 5 anos, então ele ainda tá no jardim, né? Isso. Na pré-escola. E aí ela começou a falar assim, não, porque o Gael, quando entrar aqui na turminha,
ele já sabe escrever o nome dele, não sei o quê. Eu falei assim, não. Não, deixa eu ter que talvez aí fazer um trabalho aí pra... Nossa, pra quê? Pra casa, pra gente reforçar. Eu falei, caralho, meu irmão. Pra casa não. Ele tem 4 anos, caralho. Ele vai alfabetização no primeiro ano, porra. Então, assim, aquele tipo de escola que já quer, meu irmão. Não, porque a gente tem um processo aqui que a gente já começa a apresentar a alfabetização uns 2 anos antes, porque a gente sabe que quando for alfabetizar fica muito mais fácil. É claro que fica muito mais fácil. Ainda, porra, né? Uhum. Se eu ensinar inglês também desde o primeiro dia de vida, vai ser muito mais fácil, caralho. Mas é o momento? Não é o momento. Quer dizer, pode até ser, se você for americano, né? Only American Teachers. Mas aí uma parada que me deixou muito chocado foi assim, porque ali vai ter também aulinha de educação financeira. Que fofinho. Vão aprender, sabe, a comparar preços, a pechinchar. Vão aprender a emitir nota fiscal. Eu falei, que porra é essa? Emitir nota fiscal, cara. Eu aprendi há uns 2 anos atrás a emitir nota fiscal, porra. Eu tô bem, eu não morri. Porra, pra quê? O cara, vão botar eles na frente de um computador, vai lá, entra aí, nota carioca, bota aí. Deixa eu falar como é que é da escola da Eva. Eles vão criar um MEI, cara? Meu filho vai ser com o MEI da escola, né? Porra. Da escola da Eva eu gostei bastante, inclusive. Como é que funciona? Você tem 10 moedinhas, eles pedem pra levar 10 moedinhas de R$1. A Evinha e todas as crianças levam 10 moedinhas de R$1. E nisso tem uma bancada. Com frutas, algumas coisas lá, guloseimazinhas e tudo mais. Dessa parte aqui, faz parte, né? Mas eles não deixam comer na escola. Que bom, eles vendem o crack. Isso, mas aqui não. Não, mas é interessante. Você foge lá com teu pai. Muitas vezes, a Evinha não pega, sabia? Muitas vezes. Nem todas. Vamos lá. Mas é uma parada. Mas eu acho legal a ideia, pelo menos. Não é 100% da maneira que eu gostaria? Não é 100% da maneira que eu gostaria, mas é legal. Ok. Que aí a criança tem noçãozinha lá do dinheirinho dela e ela tenta encaixar o que ela pode comprar e ela aprende que ela não pode comprar tudo e que tem limite. As coisas têm valores, tem diferença e às vezes a coisa que ela gosta pode ser um pouco mais caro, ela não consegue comprar tanto quanto, uma outra coisa um pouquinho mais barata, menorzinha. Enfim, começa a dar um pouco dessa noção. Entendi. Pra idade dela. Satisfatório. Interessantezinho aí. Mas eu acho que educação financeira é uma parada extremamente importante que a gente não aprende em nenhum lugar. Não, isso em nenhum momento. A gente vira burro velho sem saber. Pra caraca. Que acho que é uma das chaves de você quebrar o sistema, não é verdade? Educação financeira, nas escolas. A parte história, matemática, agora educação financeira e inteligência emocional. Não, mas eu acho importante sim, cara. Eu só não tentaria fazer tão cedo. Tem pessoas que discordam de mim, e ok também. Mas eu fico pensando aqui, né? Tipo, esse momento da vida deles, né? Esses primeiros anos de vida, eles são muito ricos para a criança aprender a lidar consigo mesmo, com o outro, com o corpo, né? Desenvolver as habilidades motoras dela e tal. Então eu gostaria, assim, agora falando sério mesmo, eu gostaria que nesses primeiros anos os meus filhos focassem as energias mentais, cerebrais deles para esse tipo de atividade, para eles dominarem isso. E, o Dante está fazendo 7 anos, cara. Então agora eu me sinto um pouco mais confortável de apresentar outras coisas, porque eu sei que ele já está muito bem consolidado com todas essas outras faculdades da vida dele, para poder começar a jogar. Agora vamos falar aqui, vamos ver aqui, olha só, num dinheiro aqui, como é que faz, como é que é. Então acho que é bacana sim, tá? Fica aí. O que você que está ouvindo a gente aí acha? Manda um e-mail pra gente. Manda e-mail. Aqui, fica aqui, olha que bonito, tá aqui no chat, Laura Lima Gomes, pediatra, mora no Canadá, pessoa de respeito, vai lançar em breve o quê? Um podcast de pediatras dentro da família Paizinho. Já lanço essa logo pra pressionar a Laura. E ela botou aqui, concordo contigo, Thiago. Tá vendo só? Temos uma pediatra que concorda comigo. Muito bom. Você quer o quê? Pessoa que entende desenvolvimento infantil, cara. Agora tira essas moedas de R$1 da mão da Eva. Não. Eu quero que ela aprenda. O Ângelo também concorda aí, tá vendo? Acho que tá ficando ruim pra tu, cara. Que bom. Ainda bem que eu tenho uma personalidade forte. Muito bom. Não, mas eu acho que, de novo, é aquela parada. É o que foi importante pra gente, a gente vai estar passando pros nossos filhos de valores, cara. Eu acho que, agora, o que é primordial mesmo, uma das coisas que acho que sedimentam muito bem o que a gente vai ter dos nossos filhos quando eles se tornarem adultos e quando eles forem crescer, amadurecendo, é essa preocupação
com inteligência emocional. Esse é o principal tópico, eu acho. Isso acho que pra mim é o básico. Que também, tanto quanto a educação financeira, a gente não foi ensinado, não. Nem um pouco. Pois é, talvez até menos, porque dependendo da família... Na verdade, a gente é desensinado, eu diria. A gente é ensinado ao contrário. Exatamente. A gente não é nem convidado a conversar sobre. Quando você tem algumas famílias, inclusive, que, sei lá, a gente vê aí adulto hoje, que fala que o pai dava mesada, que dava semanada. Eu acho que chegou uma época da minha vida que eu recebia mesada ou semanada. Não lembro disso direito, ou se era só o meu irmão que recebia. Mas eu sei que algumas famílias até... Desculpa. Só porque seu irmão recebia? Porque, tipo, eu sou 11 anos mais velho que ele. Então, talvez na minha época eu acho que eu não recebia, mas na época dele já isso era uma parada mais... A vaca tá um pouquinho mais gorda e tudo mais. Aí conseguia, pra ele e pra tu, já passou da fase. Então pra ele já tá fazendo estágio, se fode aí, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que tem gente que faz isso. Agora, falar de sentimento, isso aí, meu irmão, aí ninguém fala mesmo, não. Homem nem tem sentimento. Como é que é? Homem nem tem sentimento. Homem nem tem sentimento. Você falou de uma forma tão... ultrassônica que eu não tinha entendido. Mas é bom mesmo. Então, muito bem, gente. Eu acho que temos... Opa, olha aqui quem apareceu aqui. Douglas Monteiro. Nosso querido ouvinte, apoiador supimpa, dublador. Lembra? A gente lembra o nosso amigo dublador. Um beijo pra você. Espero que você já tenha gravado nossas vinhetas com as suas vozes aí. Ainda não comecei This Is Us. Não começou ainda, né? Vou começar. Então tá bom. Então, gente, muito obrigado por ouvir a gente. Até a próxima e tchau, tchau. Beijo de boa semana, Supimpa. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.